O tema da pregação hoje é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nós vimos na pregação passada que Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. E ali na prisão, ele pregou o evangelho para os soldados, houve salvação, houve conversão. E Paulo então vai dizer que as suas cadeias têm contribuído para o avanço do evangelho. Não só trouxe salvação aos soldados romanos, mas também as prisões de Paulo encorajou os irmãos de Filipos, os irmãos de Roma, a pregar o evangelho com ousadia, porque eles viram Paulo está pregando na cadeia e Deus está usando Paulo. Isso encorajou os irmãos a pregarem com ousadia. Vamos pregar o evangelho também, Deus irá nos usar. Então Paulo foi ali alguém que encorajou os irmãos a pregarem também o evangelho. Então o reino de Deus avançou aonde Paulo passava. Paulo então foi uma bênção. Paulo também escreveu a sua carta para ali mostrar que Deus é soberano, que é Deus que iniciou a obra em nós e é Ele que vai completar. E Deus, então, soberano, está no controle de tudo. E Paulo também mostrou que até a motivação errada de algumas pessoas ao pregar o evangelho, que estavam pregando por discórdia, por inveja, até isso contribuiu para o avanço do evangelho. Apesar das motivações erradas de homens ciumentos, mas eles estavam pregando o verdadeiro evangelho. E isso também contribuiu para a obra de Deus. E agora no verso 19, Paulo ele vai trazer mais lições para nós. E a primeira lição que Paulo nos ensina, através da sua vida, é a sua confiança em Deus, né? A confiança de Paulo. Ele vai dizer no verso 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo está confiante, pois crê na sua libertação. E como se daria a sua libertação? Ele diz ali: pela súplica dos irmãos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Pela súplica e pela provisão, ou seja, pela responsabilidade humana e pela soberania de Deus. A responsabilidade humana é o quê? Qual era? Os irmãos estarem orando em favor dele. E ele cria na soberania de Deus, que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então as duas coisas andam juntas, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre predestinação e soberania de Deus. Mas Paulo não descarta os meios humanos. Por exemplo, a obra é de Deus. A obra é do Senhor. Ele que é o dono da igreja. Mas ele usa o evangelismo. Ele usa a pregação dos homens para que a igreja dele cresça. Temos então a soberania de Deus, mais a responsabilidade humana. Deus, Ele dá o pão. É Ele que nos abençoa. É Ele que cuida de nós. Mas nós devemos trabalhar. Nós devemos
suar o rosto. O fruto, do nosso trabalho é do suor do nosso rosto. Então nós devemos fazer a nossa parte. Deus quis comunicar a sua mensagem à humanidade através das Escrituras. Deus se revelou ao homem. Deus foi soberano. Deus quis fazer desta maneira, mas Ele se utilizou dos homens para escrever a Bíblia. Então, soberania de Deus e responsabilidade humana. Então Deus, Ele pode usar pessoas, oportunidades, a tecnologia em seu favor, para que a vontade dEle seja feita. Então, diante da soberania de Deus, nós não devemos ficar de braços cruzados. Mesmo Paulo estando preso, ele confiava e acreditava na oração dos irmãos. E ele ensina os irmãos a orarem também. Por exemplo, para nós entendermos melhor. Certa ocasião, uma cidade estava sendo inundada. E aí, um rapaz que se dizia ser crente, ele falou consigo mesmo: Deus vai me salvar. Deus vai vir me salvar dessa inundação. E aí, veio ali um barquinho para tirar ele da casa. Ele falou: não, eu não vou no barquinho. Deus já falou comigo e Ele vai me salvar. Eu confio em Deus. A água foi subindo. Veio outro barco. Ele não entrou no barco. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Veio o terceiro barco e nada. Até que ele morreu. Aí ele se encontrou com Deus, depois da morte, e foi questionar Deus: por que o Senhor não me salvou? Eu estava esperando que o Senhor me salvasse. E aí Deus vira para ele e fala: eu enviei 3 barquinhos, e você não quis entrar neles. Então, nós vemos que Deus, Ele usa meios para que a vontade dEle seja feita. Então não devemos descartar a responsabilidade humana. E Paulo, ele diz que isso vai redundar em libertação. Paulo tinha confiança e certeza que ele seria liberto. Mas liberto do quê? Que libertação é essa? A libertação de Paulo não é apenas física, mas também espiritual. Ele está confiante de que, independente do resultado, sua causa será glorificada. Independente se ele vai ser morto ali na prisão, diante do tribunal, ou se ele vai ser liberto. Ele vai poder pregar o Evangelho e continuar a obra de Deus aqui na terra. Ele entendia que haveria uma libertação. Diante de Paulo está 2 tribunais: o tribunal da terra, que é injusto, e o tribunal de Deus, que é justo. E ele sabia que se ele fosse injustiçado no primeiro tribunal da terra, no segundo jamais ele seria injustiçado. E ele seria liberto. Ele estaria com Cristo Jesus. Ele sairia deste corpo, estaria ali com Jesus Cristo. Lá na frente ele vai dizer que isso é lucro. O estar com Cristo é lucro. Se ele fosse solto ou morto na prisão, tudo resultaria em libertação, pois a morte resultaria em encontrar com Cristo Jesus. Em segundo lugar, Cristo era tudo para Paulo. Verso 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sua ardente expectativa era engrandecer a Cristo através do seu corpo, não ser libertado. Essa era a expectativa de Paulo. Eu quero engrandecer a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu continuar vivo, eu quero viver para Deus, em prol dos meus irmãos. Gastarei e me deixarei gastar por causa do Evangelho. Mas se eu partir, que o nome de Deus seja glorificado também na minha morte. E se fosse eu e você, que estivéssemos na situação de Paulo, presos, com risco de morte, o que nós desejaríamos? Provavelmente de sair da cadeia, de ser liberto. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho medo da prisão, tenho medo da morte. Poderíamos responder diferente de Paulo. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Ele entendia que Deus é soberano.
E para ele tanto importava estar vivo ou morto. A preocupação dele era glorificar a Deus. Então, Paulo também ele vai dizer aqui que em nada se sentiria envergonhado. Se ele morresse ou fosse liberto, se ele fosse humilhado, em nada ele seria envergonhado. Em nada. As prisões de Paulo, as mentiras que levantaram contra Paulo, de dizer que ele era mercenário, de que ele estava com motivações erradas, de ser ali chicoteado, preso várias vezes, injustiçado, em nada Paulo se sentia envergonhado. E só homens de coragem podem afirmar isso. Pois esse mundo tenta a todo tempo ridicularizar os filhos de Deus. Basta você começar a pregar a verdade, a falar verdades que ninguém gostam de ouvir. Basta você ter essa coragem, e você verá muita gente se levantando contra você, se levantando contra a sua vida. Verdades que são difíceis de engolir, como nós tínhamos pregado em relação ao pastorado feminino, que nós dizemos que é antibíblico, que isso é fruto do feminismo. Na Bíblia nós não vemos pastora na Bíblia. Jesus escolheu 12 apóstolos, homens. Nunca houve uma sacerdotisa em Israel. Onde nós vemos que o pastorado é totalmente antibíblico, as pessoas ficam revoltadas. Quando nós falamos que as línguas estranhas dos pentecostais, elas são falsas, que a língua estranha em Atos 2 é idiomas, e também lá na carta aos Coríntios, é o mesmo dom, são línguas estrangeiras, outros idiomas, as pessoas ficam revoltadas. Quando nós dizemos que existem seitas e igrejas falsas e combatemos elas, as pessoas ficam revoltadas, dizem que somos sem amor. Mas a Bíblia diz que os apóstolos morreram por conta disso, de pregar o verdadeiro evangelho, de confrontar o farisaísmo, o judaísmo, a falsa religião de sua época. Foi assim também com Jesus. Jesus morreu porque ele confrontou os falsos líderes religiosos. E quando nós também fazemos isso, somos taxados de radicais, de loucos, de que nós devemos pregar só o amor de Jesus, um Jesus falso. As pessoas ficam revoltadas. Quando nós falamos de homeschooling, que hoje essa é uma opção viável para os cristãos, porque as escolas estão cheias de esquerdistas, de pessoas que querem enfiar ideologias na cabeça das crianças, e aí nós dizemos que o homeschooling é uma opção viável. As pessoas ficam loucas. Que é isso? Tirar as crianças da escola? É loucura. Querem nos envergonhar, querem nos humilhar. Quando nós dizemos que os cristãos devem ter filhos, que filhos são heranças do Senhor, ao invés de abraçar as ideologias do mundo, o feminismo, aonde que a mulher ela deve seguir primeiro a carreira, ela não precisa ter muitos filhos, que cuidar dos filhos é um atraso para a vida da mulher, e ela então abandona a sua missão de mãe. Quando nós dizemos isso, as pessoas ficam loucas, querem nos envergonhar. Quando nós nos levantamos contra o homossexualismo e dizemos que isso é antibíblico, que Deus abomina, homem com homem, mulher com mulher, Deus abomina, as pessoas ficam furiosas. Quando nós levantamos a nossa voz e combatemos o feminismo, as pessoas ficam loucas, ficam bravas conosco. Quando nós falamos que o esquerdismo, o comunismo é coisa do diabo, que afronta a fé cristã, as pessoas se revoltam. Quando nós falamos contra a psicologia, que nós vemos que os fundamentos, a base da psicologia é ateísta, aonde que ela coloca o homem como centro, e agora você tem que seguir o seu coração. Você vai no psicólogo, o que o psicólogo fala? Siga o seu coração. Você está querendo abandonar a esposa? Abandone. Isso vai te fazer feliz? Por quê? Porque o homem é o centro. Isso vem do iluminismo, e a psicologia está recheada disso. E aí nós dizemos, não, o cristão verdadeiro, ele deve, ao invés de buscar um psicólogo, ele deve ir para a Bíblia, ir para os pés de Cristo Jesus, colocar a sua ansiedade diante dos pés de Cristo. E a Bíblia diz que Deus vai guardar o nosso coração e nós desfrutaremos da verdadeira paz, que excede todo entendimento.
As pessoas ficam loucas, querem nos envergonhar, mas que nós possamos nos levantar como Paulo: em nada serei envergonhado. O que importa para mim é pregar o verdadeiro evangelho, é honrar a Deus. Que Deus nos dê graça para continuar anunciando a palavra com intrepidez, mesmo quando todos estiverem contra nós, e dizer como Paulo: em nada serei envergonhado. Paulo, ele tinha essa certeza. E ele vai dizer no verso 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo era a razão da existência de Paulo. Ele diz, o viver é Cristo, a sua vida era totalmente consagrada a Deus. E ele vai dizer que o morrer é lucro, porque o morrer é estar com Cristo, é estar com o Senhor. Lá em Gálatas 2:20, Paulo ele vai dizer, portanto não sou eu mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo, agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendia que ele deveria viver para Cristo. Paulo já estava enjoado deste mundo. Paulo já tinha cortado todas as raízes que o prendia neste mundo, e agora ele entendia que ele estava morto para este mundo e ele vivia Cristo. Cristo era tudo para ele. E eu quero lhe dizer nesta noite que se você não está em Cristo, você está morto. Porque o ser humano já nasce morto espiritualmente. Quando Adão pecou, houve duas mortes. Primeiro ele morreu espiritualmente. Deus diz, no dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. Houve duas mortes. Ele morreu espiritualmente e Deus deu mais anos de vida, e lá na frente ele morre fisicamente. Então todo ser humano já nasce morto. Morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios 2:1. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se você não está em Cristo, você está morto. Você está morto. Você precisa clamar a Deus para você nascer de novo, para Deus enviar o Espírito Santo na sua vida e você ser uma nova criatura. Precisamos de Cristo, precisamos viver Cristo. E Paulo entendia que morrer era lucro. E que lucro é esse? Como assim? Lucro de Paulo na morte? O lucro de Paulo não era ruas de ouro nem de pérolas. O lucro de Paulo não era em reencontrar com parentes queridos. O lucro de Paulo não era a ausência de tristeza e lágrimas. Mas o lucro de Paulo era estar com Cristo para todo sempre. Este era o lucro para Paulo. Era ter Cristo, estar com Cristo. Na pandemia, nós vimos muitas pessoas com medo da morte. Vimos o quanto ainda o ser humano é apegado a este mundo. Pessoas ficaram desesperadas. A morte estava diante dos seus olhos. As pessoas estavam preocupadas com este mundo, com os prazeres, os bens deste mundo, por isso ficavam desesperadas com a pandemia. Mas não só os ímpios, os não crentes, também muitos crentes hoje cantam, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, abrem os seus lábios, mas na verdade estão mais preocupados com as coisas deste mundo, têm raízes, estão presos, pensam apenas em casamento, pensam apenas em comprar uma casa, tirar a carta, ser um bom profissional, ganhar muito dinheiro, estão raizados aqui, não têm a mesma visão que Paulo, que olhava para algo extremamente maior. Na verdade, sempre deveríamos nos preocupar com a eternidade, assim como Paulo. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:2, que melhor é ir à casa onde há luto, no velório, do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Quando nós participamos de um velório, ali nós nos atentamos para o porvir, para a vida eterna. Quando nós estamos em uma festa, nós ficamos distraídos, nem pensamos nessas coisas. Por isso que Salomão escreve aqui em Eclesiastes que melhor é estar num velório do que numa casa onde há festa, banquete. Que nós também possamos ter os olhos sempre fitados na eternidade, como Paulo fazia. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o dilema na vida de Paulo. No verso 22 ele vai dizer: mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados.
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Paulo, ele estava em um dilema: morrer ou viver? Aqui é como se Paulo estivesse em um corredor. E ele vai caminhando nesse corredor, e esse corredor vai se afunilando, vai apertando, ao ponto de ele não ter espaço mais para nada, e a sua alma está prestes a sair por todos os lados. É como um creme dental, né? Um gel dental que você aperta ele, e aí espreme, e ali a pasta quer sair. Paulo estava se sentindo desta maneira, pressionado pela direita e pela esquerda. Ele estava pressionado, mas ele entendeu que a vontade de Deus seria a melhor. Ele entendeu que era melhor estar com os irmãos para auxiliá-los. Enquanto ele estivesse aqui, ele ia fazer de tudo para que o reino de Deus crescesse. E esse é o nosso fim, como diz o Catecismo Maior de Westminster, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Paulo não era egoísta. Paulo, ele se preocupa com o que é melhor para a obra de Deus. O que é melhor para a obra de Deus? Eu ficar ou eu encontrar com Cristo Jesus? Morrer era lucro para ele, mas talvez para os próximos não era. Então ele se preocupou com isso. Para Paulo, o melhor seria estar com Cristo, não porque ele era suicida, mas porque ele amava o Senhor. E a eternidade é tão superior que seria melhor. E se coloque na pele de Paulo. Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer que ele foi elevado ao terceiro céu. Ele vai dizer: eu não sei se foi uma visão ou no corpo presente, mas eu vi coisas inefáveis. Eu estive no terceiro céu, eu vi o paraíso, coisas que são ilícitas para dizer aos homens. E ele ficou impressionado com aquilo. Ele vai dizer que isso foi há anos atrás. Imagine Paulo agora está neste mundo caído, e ele viu a glória, ele queria voltar para lá. Então a expectativa de Paulo era gigantesca. Ah, meu irmão, minha irmã, se soubéssemos a maravilha que é estar com o nosso Senhor, assim como Paulo, quão maravilhoso é o céu, assim como Paulo, não veríamos essa vida como um ganho. Não veríamos. Esse texto dá resposta para a questão: o que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Paulo entendia que depois da morte ele estaria imediatamente com Cristo. Se eu morrer hoje, eu estarei com Cristo, estarei com Ele. Nós vemos isso lá na história do ladrão na cruz. Ele diz para Jesus: Mestre, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus vira para ele: hoje comigo estará no paraíso. Quando um cristão morre, ele vai como uma bala para Cristo Jesus, ele vai para o céu. E o apóstolo Paulo já está com Jesus há mais de 2000 anos. Então, após a morte, nós não ficamos dormindo. Nós não somos aniquilados, como diz a seita do Adventismo, mas nós estamos com consciência, com Cristo. Eclesiastes 12, 7 vai dizer: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito do salvo volta para Deus com consciência. E o espírito do ímpio? O cristão morreu, ele vai para se encontrar com Cristo. E no dia que Jesus voltar, no dia da ressurreição, então será unido a nossa alma, o nosso espírito com a nossa carne. Mas e o ímpio? Quando morre, para onde que ele vai? O ímpio também volta para Deus, mas ele vai para debaixo da ira de Deus. O ímpio e o cristão, quando morre, vão diretamente para Deus. E Deus envia um para o paraíso e envia o outro para o inferno. Um para o paraíso e o outro para o inferno. Por isso que Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, ele descortinou o porvir, quando ele
colocou ali a parábola do rico e do Lázaro. 2 homens morreram. Um era rico, não confiava em Deus, não esperava em Deus, e ele foi parar no inferno. Ele não estava nem aí para Deus, foi parar no inferno. E a Bíblia diz que havia um abismo entre o paraíso e o inferno. No paraíso estava Lázaro, um mendigo, que vivia na porta do rico, mendigando. Vinha um cão e lambia as feridas. Os 2 morreram. Agora Lázaro está no gozo, lá no seio de Abraão, está no paraíso. E aí o rico, que está no inferno, sendo atormentado, com muita sede, ele pede para Abraão: pai Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo para saciar a minha sede. E ali, aquele homem rico não teve uma gota da misericórdia de Deus. Não, ele não pode. Há um abismo. Quem está para lá não pode passar para cá. E quem tem medo da morte? Quem não tem certeza da sua salvação. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você não creu em Cristo Jesus, se você ainda não clamou a Deus por misericórdia, clame hoje. Clame hoje, porque se você morrer hoje, se você sair dessa porta, um carro pegar você ali, e se você não tem Cristo Jesus, você vai para o inferno, você vai para a condenação eterna. E eu quero dizer também para você nesta noite: esteja ciente que minhas mãos estão livres do seu sangue, porque a Bíblia diz: se alguém está em perigo e você não alertar, você será cobrado. Mas eu estou te alertando hoje. Se arrependa hoje. Você que é jovem, você que já é adulto, a palavra é para todos. Se arrependa hoje. Talvez o seu parente possa ir para o céu e você ir para um destino totalmente diferente, de tormento. E lá não tem como mais clamar e pedir para passar para o outro lado. Se arrependa hoje. Estou te alertando. Hoje sobre essa terrível realidade. Se arrependa. Se você morrer hoje sem Cristo, você irá para o tormento eterno. A Bíblia vai dizer que lá haverá choro e ranger de dentes. Lá você encontrará com pessoas horríveis que passaram neste mundo, como Hitler, Stalin, serial killers, assassinos, estupradores. Você estará debaixo da ira de Deus para todo sempre. Lá não haverá alívio para o seu sofrimento. Lá não haverá beleza. Lá não haverá uma borboleta, algo bonito para se contemplar, momentos prazerosos. Vai ser só tormento e horror. Então se arrependa hoje e creia em Jesus Cristo, porque aquele que está em Cristo Jesus, a realidade é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque Jesus vai lhe guardar com todo o seu amor, como diz Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Lá no verso 38 ele continua: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Venha para o lado de Cristo. João 11:25 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Venha para Cristo, se arrependa hoje, peça misericórdia a Deus. Em quarto lugar, Paulo coloca as necessidades dos irmãos acima das dele. Verso 24: todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. O quão difícil é isso? Você é capaz de fazer como Paulo? Colocar a sua necessidade abaixo da necessidade do outro? Ou colocar a necessidade do outro acima da sua? Seja no seu casamento, você colocar a necessidade do seu cônjuge acima da sua. Colocar a necessidade da igreja acima da sua. Você dar tempo, sacrificar o seu tempo para o reino de Deus. Lá no seu trabalho, às vezes você colocar a necessidade do outro ao invés de suprir a sua necessidade.
Nós seríamos como Paulo. Em certa ocasião, em um congresso, uma conferência, tinha um pregador e ele tinha um horário das 19 horas para pregar. E esse horário estaria lotado de pessoas. E tinha um outro pregador que tinha uma mensagem melhor do que a dele e era mais importante para o cenário atual. E aí, o horário deste outro pastor, que a mensagem era mais importante, era um horário que teria poucas pessoas na igreja, no congresso. E aí, o pastor que ia pregar às 7, foi lá, às 19 horas, foi lá falar com ele. Olha, vamos trocar. Eu vou ceder o meu horário, porque a sua mensagem, o seu tema é muito mais importante para a igreja. Eu vou pregar no seu, que é 1 hora, tem poucas pessoas, e você prega às 19. Seríamos capazes de fazer isso? De abrir os nossos direitos para algo maior, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça? Este homem fez assim. Por isso que Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos. Essa é uma realidade na vida do cristão. Devemos servir. E muitas das vezes, servir é colocar a necessidade do outro acima da sua. Em quinto lugar, e último, Paulo tinha um senso de dever, verso 25 e 26. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Era necessário continuar vivendo mais um tempo para o amor, pelo amor dos irmãos. Paulo tinha uma missão e ele iria cumprir. A missão dele era cuidar dos irmãos. Enquanto ele estivesse vivo, ele entendeu isso. Eu tenho que ajudar os meus irmãos. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos uma missão. Não é só o pastor que tem uma vocação. Você tem uma vocação. Você já descobriu qual é a sua vocação? Você já descobriu o que Deus quer que você faça para o reino de Deus? Todos nós temos um dever sagrado. Todos nós devemos glorificar a Deus e praticar aquilo que fomos vocacionados. Uns são pastores, outros são bons trabalhadores, como aconteceu na conversão de um homem na época de Lutero. Lutero pregou para um sapateiro, esse sapateiro se converteu. Esse sapateiro chegou diante de Lutero e fez uma pergunta. Olha, agora eu creio no Evangelho, eu me converti, o que eu devo fazer para glorificar a Deus? Eu devo me tornar um monge? Ir para algum lugar separado? Lutero vira para ele e diz: se você é um sapateiro, volte para o seu trabalho e faça o melhor sapato e venda pelo um preço justo. Assim você estará seguindo a sua vocação e você glorificará a Deus desta maneira. Então nós devemos descobrir qual é a nossa vocação e fazer de uma maneira excelente para glorificar o nome de Deus. Um homem chamado William Wilberforce, ele tinha dúvida se ele deveria ser um pastor ou um político. Qual era a vocação? E ele descobriu que a vocação dele era ser político. E ele foi usado por Deus para combater a escravidão no mundo e nos Estados Unidos. Ele seguiu a sua vocação. Talvez a sua vocação é ser mãe, é ser uma boa esposa, é cuidar dos filhos. Essa é a maior das vocações. Cuidar das crianças, cuidar da nova geração. Que você possa seguir a sua vocação naquilo que você foi chamado. Eu não sei qual é a sua vocação, mas que você ore a Deus, que você olhe diante das oportunidades que Deus tem lhe dado e faça com todo o seu ser, viva para a glória de Deus. Um dia partiremos, isso é certeza. Um dia nos encontraremos com Cristo. Uma pesquisa, diz que 1 em cada pessoa morre. Isso é fato. 1 em cada pessoa morre. Um dia, isso é certeza, partiremos. E um dia teremos um corpo glorificado.
Um dia teremos os nossos pés glorificados, teremos mãos glorificadas, teremos um coração glorificado, teremos línguas glorificadas. Nós não teremos mais o DNA de Adão em nós, teremos um novo corpo. E os nossos olhos também serão glorificados, nossos olhos serão limpos. Aquele que usa óculos não vai usar mais óculos. E ele verá Cristo como ele é, ele verá a face de Cristo. Como diz em Apocalipse 22:4, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Nós veremos Jesus mais do que 4K. Veremos ele limpinho, poderemos tocar nele como Tomé. Então por isso que Paulo ele vai dizer que isso é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Não é apenas melhor, é incomparavelmente melhor. Que nós possamos ansiar por isso. Um dia, nós deixaremos a fé para trás. A fé é o instrumento, é o dom de Deus para enxergarmos Cristo hoje. Hoje nós não enxergamos espiritualmente. Sabemos que Ele está aqui neste local. Vemos com os olhos da fé. É como um binóculo. Hoje nós precisamos desse binóculo para enxergar Cristo. Nós colocamos o binóculo e vemos algo que está longe, de perto. Mas nós não tocamos. Nós não estamos ali. Mas um dia nós não precisaremos mais deste binóculo. Um dia nós enxergaremos Cristo como Ele é. Estaremos junto com Ele. Isso deve ser algo de alegria para nós. Devemos almejar isso. Mas para isso precisamos cortar as raízes que nos prendem a este mundo. Devemos ansiar por isso. E enquanto esse dia não chega, que possamos glorificar a Deus com todo o nosso corpo, com toda a nossa vida aqui nesta terra. E para encerrar, Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que eu e você possamos viver para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que eu e você possamos viver desta maneira. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Deus, para que nós possamos, a cada dia, viver como Paulo, declarar como Paulo. Por isso que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo, ele via coisas extraordinárias. Ele viu coisas inefáveis no terceiro céu. E ele sabia de muito mais coisas do que nós. Paulo recebeu doutrina de Jesus Cristo. Jesus falava para ele. Ele teve encontro com Jesus. Muito mais real do que nós. Mas um dia também nós desfrutaremos disso. Que nós possamos ser imitadores de Paulo, assim como Paulo era de Cristo. E assim desfrutarmos da boa, perfeita e vontade do Senhor para as nossas vidas.